Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma live, hein? Hoje com um tema muito legal. Crescimento em meio às instabilidades do mercado. Isso aí, live muito boa. Teremos uma sequência de lives todas as quintas-feiras, trazendo assuntos aí importantes do varejo, temas legais, profissionais especialistas do meio para compartilhar com a gente suas experiências, suas visões, tudo que possa vir a agregar aí no nosso varejo alimentar. Isso aí. Fala, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa Tudo noite, ótimo, e você? tudo bem? Então, Tudo tá bom, meu jóia, áudio tá legal? graças a Tá me ouvindo Deus. bem? Show de bola. Ah, perfeito. Então será uma sequência de lives, galera, toda quinta-feira, trazendo aí profissionais, especialistas do meio, para somar no nosso varejo alimentar, trazendo sua visão, sua experiência, compartilhando. Aqui é uma comunidade onde a gente troca informações, insights, conhecimento, tira dúvidas, né? O objetivo é único, fazer com que o nosso varejo cresça cada vez mais. E quem treina, reina. Guarda essa frase. Aprendi essa frase com o Strider. Quem treina, reina. O que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos treinando, se desenvolvendo, né? Então, treine, treine, treine. Quem treina, reina. Essa frase mexe muito comigo, é muito importante. Aproveitando, enquanto o Clóvis entra, li uma história hoje e eu fiquei refletindo sobre, eu quero contar para vocês. Conta o Rabino que nos campos de concentração na época do Holocausto, onde estavam todos os judeus ali quase morrendo de frio, chegava um soldado alemão, né, um nazista, e jogava apenas um cobertor para milhares de pessoas. E quem pegava aquele cobertor era o premiado, né, como ganhar na Mega Sena, imagina? O cara quase morrendo de frio lá, pega e ganha um cobertor. Era a oportunidade dele se cobrir, de se aquecer. E conta o Rabino que o judeu que pegava aquele cobertor esticava ao máximo aquele cobertor para cobrir o máximo de pessoas que estavam com ele, o máximo de pessoas possíveis. E assim mais pessoas eram aquecidas. O que eu quero dizer com isso? Empresários, líderes, estiquem o cobertor de vocês, né, para impactar mais pessoas. Empreender é uma oportunidade de fazermos um mundo melhor. Então, fiquei refletindo muito sobre essa história, né? E é forte, né, Lucas? O que você achou? Sensacional, cara. Um baita Não é insight. verdade? Eu Cara, quando fiquei eu... arrepiado aqui. E é bem isso daí, né, cara? Você estica para você, né, ampliar a cobertura ali, a forma de aquecer, né, de expandir, de crescer e tudo pela sua força ali mesmo, né? A sua participação, é só você. Então cara, Legal. insight legal. Quando Não eu conhecia li, essa mexeu comigo história. também. Tem até um amigo aí, o Alberto, gosta das histórias judaicas também. E tem muito ensinamento, né? Isso aí. Legal. Cadê o nosso amigo Clóvis? Estamos aguardando você. Ô Lu, aproveitando aí enquanto o Clóvis entra, se apresenta aí, fala um pouquinho da sua trajetória, quem que é o Lucas Castro. Bom, para quem não me conhece, sou o Lucas Castro, sou hoje empreendedor na área contábil junto com o meu sócio Israel, né? Temos todo um ecossistema aqui para atender o segmento varejista, né, de supermercados. Então, vim do varejo, né? Comecei minha trajetória lá numa rede de supermercados aqui da região, sou de Americana, interior de São Paulo. Comecei como empacotador, trabalhei como repositor, fui operador de caixa, ajudei na liderança da loja, cheguei até a atuar na área contábil e fiscal dentro do supermercado, depois saí de lá, fui trabalhar como estagiário no Banco Itaú, conheci uma empresa grande, um novo formato de trabalho, um negócio mais estruturado e tal. E aí depois de lá, cruzei o caminho com Israel aí desde 2013, esse ano faz Que 10 anos legal. que a gente está aí junto, empreendendo no segmento, né? Vimos da parte de consultoria, auditoria, e hoje a gente tem um trabalho diferenciado aí de contabilidade para supermercados. Então, em linhas gerais, essa é a minha trajetória, esse é o Lucas Castro. Hoje eu atuo muito forte na parte tributária, então nessa
live a gente vai bater um papo aí sobre o inimigo comum de todas as empresas, que é o tributo, né? Mas não me julguem se de repente eu sair em defesa do tributo, porque o tributo ele é uma consequência do seu negócio, né? O problema ele pode estar escondido em vários outros lugares, então a ideia é a gente contribuir com pistas, né, para que a gente consiga olhar essas minúcias, esses detalhes aí, e daí a gente tirar muito insight para lucratividade, crescimento, alavancagem, Faz sentido por aí vai. sonegar ou tem que jogar o jogo como deve ser jogado? Só negue quando essa proposta Boa. aparecer. Diga não. É, Boa. não, legal. Até Só porque, negue. Lu... Ó, o Clóvis aí. Clóvis, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Fala, Tudo bem? Clóvis. Ótimo, só alegria, né? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então tá ótimo, gente. Boa noite para todos. Ô, Lucas, Boa noite. é desde o mindset, né? Imagina, um empresário ele já concebe a empresa querendo sonegar, querendo passar, tipo assim, a perna ali no governo, ali fazer as trambicagens, que isso vai criando um padrão, vai criando uma cultura, né? E aí, mesmo ele crescendo depois, ele continua naquele mesmo padrão ali e acaba não se desenvolvendo, ele acaba se enrolando, em vez de se desenvolver, a mente dele sempre fica lá atrelada a querer sonegar, a querer... Ele inibe o próprio crescimento, essa é a verdade, né? Não tem aquela mentalidade de expansão. Exatamente, Cara, porque... trabalha certo, vamos para cima, vamos crescer. Né? Ele mesmo se sabota, né? Até porque assim, Luciano, não tem como você crescer se o seu recurso ele tem uma origem ilícita, né? Você não consegue legalizá-lo para você crescer. Então, de uma certa forma, a sonegação ela sempre vai travar o seu crescimento. E você acha nesse cenário que, de repente, você está sendo esperto, mas você pode ter outras pessoas pensando da mesma forma. E aí você tem dentro desse ecossistema todo outras pessoas também, de repente, te passando a perna, né? Então, na questão toda, é importante a gente atrelar a ideia inicial. Só negue quando essa proposta aparecer, né? Porque informação é o que a gente vai discutir aqui hoje como base de crescimento. E se a sua informação não tem consistência, não tem qualidade, como é que você vai crescer? Ou se de repente a sua informação, você pode até ter um controle, mas esse controle não vai te permitir o crescimento porque você não vai poder usar os recursos necessários, né? Então, perfeito. De que adianta? Isso mesmo. Né? Clóvis, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Aproveitar, já vou colocar você no fogo aí. Fala sobre os dados do... Fala sobre os dados do varejo 2022 e o que tem aí de previsão para 2023. Beleza. Boa noite, pessoal. Todos que estão assistindo aí, um bom proveito aqui dessa troca de conhecimento, dessa troca de informação, que é muito valorosa aqui para o nosso setor do varejo, principalmente para esse médio varejo em ascensão, que precisa buscar o seu lugar a sol aí, né? Mediante tanta concorrência. E o Luciano, a gente fez um briefing hoje à tarde e ele me falou, Cláudio, faz uma coleta de dados aí do que aconteceu em 2022 e o que outros especialistas, outras pessoas estão prevendo para 2023. E eu não me atentei muito em percentuais, se cresceu 5%, se baixou 2%, mas em alguns detalhes que vão fazer a diferença para o gestor que está nos ouvindo aqui agora, né? Todos os anos são desafiadores, todos os anos têm as suas características. A gente saiu aí de um período de pandemia que, na verdade, ela acelerou muitos processos à força, né? Muitos planos que as empresas tinham para 3, 4 anos à frente tiveram que ser colocados na marra e de última hora aí para rodar, mas foi um período de bastante aprendizado, onde o grande varejo, como quem tem acesso aí às publicações e às edições, estão vendo que eles estão em expansão plena, né? Muito investimento no varejo. Eu peguei só uma informação numérica que eu achei muito curiosa, Luciano. Em 2022, foram abertas 254 novas lojas somente por 4 varejistas. É muita. Caramba! O Grupo Carrefour, Açaí, Pão de Açúcar e Mateus. Só esses caras fizeram esse regaço todo aí, né? Então, o que isso quer dizer, traduzindo? Que as empresas que estão ou já têm uma consolidação no modelo de gestão, numa visão de um varejo empresarial,
enraizada em conceitos, uma segurança de trabalho, isso que o Lucas vai falar muito aí, num ambiente seguro para se trabalhar, elas estão em expansão. E esse médio varejo, que é onde a gente transita e é o nosso ouvinte de hoje aqui, tem que estar muito atento a esse movimento. Não é olhar as outras empresas crescerem e achar que tem um belo golpe de sorte ali. Na verdade, é um belo golpe de competência. Tá? E Com certeza. isso é desafiador para a gente do médio varejo. Né? Novos conceitos, novas visões. 2022 foi dado como um ano de um alto uso de tecnologia dentro do varejo. Então, muitas novas ferramentas apareceram ali, desde carrinhos, lojas autônomas, carrinhos automáticos, uma série de inovações na tecnologia que fez uma propulsão nessas condições. Mas o que é importante para a gente, do nosso núcleo, o mais importante que ter a tecnologia é usar a tecnologia. Essa é a nossa pegada aqui. A gente precisa saber usar essa tecnologia, mesmo que a minha loja tenha menos tecnologia embarcada, eu preciso fazer o uso dela. Não importa. Eu tenho pouca tecnologia, mas eu uso. Isso vai fazer diferencial competitivo. Dentro do ano de 2022, também nas minhas pesquisas aqui, as redes elas estão querendo consolidar as suas relações de trabalho cada vez mais. Então, já é um fato conhecido que esse turnover, que para a gente ele é bastante alto, é uma condição que as empresas elas querem atacar com bastante. Fazer grandes times, porque só grandes times é que vencem jogos coletivos, né? Não tem como vencer o jogo sozinho, tá? E Eles aí estão eu investindo em pessoas, é isso, Clóvis? três também. Então, eles estão investindo mais em pessoas, é isso que você quis dizer? Cortou um trechinho do áudio. Eles estão investindo em formação de pessoas, em Legal. qualificação em engajamento das pessoas dentro dos propósitos da empresa. A gente sabe que o médio varejo tem todas as suas questões positivas, desde o empreendedorismo que existe ali, muito forte, isso é muito valoroso. Não tem o que tire esse brilho do empreendedorismo do pequeno e do médio varejo, mas é preciso que nós consigamos que as pessoas fiquem apaixonadas pelo nosso negócio. E muitas vezes, dentro do nosso núcleo, a gente ainda percebe que não existe um diálogo forte, né, entre a empresa e o próprio colaborador. Tem muito colaborador que não sabe da história da empresa, da onde veio, como se constituiu todo esse negócio. Estamos juntos na batalha aí e vamos embora. Mas esse ponto é um ponto a ser atacado. Esse engajamento maior da empresa com os colaboradores e vice-versa, para que realmente os resultados possam ser melhores. Então, esse ponto dos recursos humanos para 2023 é um ponto forte, é um ponto muito poderoso. Legal. Você falou uma coisa engraçada, engraçada não, importante até, que é referente às histórias das empresas. Eu me conecto com muitos empresários e sempre eu pergunto, cara, qual que é a história da sua empresa? E você vê que às vezes o empresário se incomoda de contar. E na verdade ele tem que aceitar a sua história e tem que contar, porque a história é bonita, pô. Começaram de baixo ali ralando, né? Muitas vezes era um empacotador, era um repositor, começou com a sua mercearia, com a sua bodeguinha, que virou um mercado, que virou um supermercado. Tem muitas histórias lindas, né? Que é legal ser compartilhado até para inspirar outras pessoas. Esticar esse cobertor, né? Quando eu comecei a live falando do cobertor judaico. E é justamente isso. Conte sua história, engaje seu time. É legal, a sua história é bonita. Sua história tem que ser contada. Isso inspira. É muito bacana isso. Assim, Que mais? Luciano, completar isso que você falou, as histórias, elas se entrelaçam por meio de histórias. Né? As pessoas se apaixonam umas pelas outras, pelas histórias uma das outras. Né? Não é por rostinho bonito, pela roupa que está usando. São pelas histórias. E quem aprender a contar boas histórias vai dar um passo largo aí. Com certeza. Engaja o time, né? O pessoal se conecta. Pode falar. Exatamente. É interessante, Clóvis, puxando um gancho do que você comentou ali sobre, às vezes, a gente ter a regra do jogo, né? A gente, na
verdade, nessa dinâmica do varejo, a gente só escolhe, na verdade, a estratégia que a gente vai usar. Porque muitas das vezes não somos nós quem ditamos a regra do jogo e nem as peças que a gente tem. E as peças, elas vão estar muito ligadas a essa questão de gestão de pessoas, né? Na época que trabalhava no varejo, que atuava no varejo, eu tive que aprender gestão de pessoas ali, meio que a forceps, né? Mas é uma dinâmica que o varejo traz, é uma coisa que ele traz para a gente aí, porque é o que eu costumo dizer. Varejo ele é constituído, ele é uma operação estritamente complexa que é Sim. conduzida por pessoas simples, né? E muitas das vezes essas pessoas simples, elas têm toda essa história que às vezes dá até uma certa comoção ao se contar essa história, mas é o que faz todo o sentido para você encontrar o propósito, a razão de ser daquele negócio. E quando o seu colaborador, as pessoas que estão junto com você, elas se conectam com a sua história, elas, né, criam aquela vinculação, o negócio passa não somente a ser seu, mas ele é um negócio do coletivo. E vai um pouco nessa história de esticar um pouco o cobertor, né? Porque você, na verdade, leva um pouco de calor para quem está junto com você no dia a dia ali, descarregando caminhão, lançando nota fiscal, abastecendo mercadoria, atendendo o cliente, operando caixa e por aí vai, né? Então, essa é uma ideia muito interessante, de que a gente não escolhe as peças e nem a regra do jogo, mas a gente escolhe a estratégia que a gente vai usar. E é o que a gente vai Legal. comentar aí logo em seguida. Vamos entrar num tema aqui, ó, como lidar com situações imprevistas, notificações, falhas de processo, que muitas vezes, às vezes, o empresário não tem nem recurso ali psicológico para lidar. Comenta aí, Clóvis, sobre isso. Legal. Essa questão da imprevisibilidade aí que você colocou, né? Como eu vou lidar com situações imprevisíveis? A gente tem que estar minimamente preparado. Mas o que é importante, os nossos ouvintes aí tá entendendo bem, é que, como o Lucas falou, o varejo já tem a sua dinâmica, assim como outros negócios. Ninguém vai inventar nada. Quando chega alguém falando que vai inventar uma coisa nova, é conversa fiada, né? O varejo já tem a sua dinâmica. Ele já tem o seu modo operandi. Cada loja vai adaptar a sua operação, o seu jeito de trabalhar, né? Mas em torno do que já existe. Não existe uma empresa que sai totalmente fora da curva e faz as coisas totalmente certo. Ela vai ser extremamente inovadora e é difícil a gente ver isso. Então, as regras do jogo, como o Lucas disse, elas já existem. O que é importante agora, e está nessa discussão aqui, é que o gestor do negócio, ele precisa e ele deve, agora na sua caminhada, encarar o negócio de uma outra maneira. Então, a gente está falando de gestão, a gente está falando de tecnologia, só que o próprio gestor ele tem que entender minimamente sobre os seus processos de operação. Como funciona a minha operação? Não, ainda existe, né? Mas não é disso que a gente está falando hoje aqui, daquele camarada que é simplesmente o investidor. Gente, eu botei uma grana aqui, eu não quero nem saber como é que funciona todo esse ecossistema aí. Eu quero meu retorno financeiro. No médio varejo onde a gente está, o gestor ele está em campo, ele está todo dia na loja. E entender como funcionam os processos, como funciona a tecnologia da loja dele, como funciona todo esse escopo de trabalho no varejo, vai fazer com que ele crie uma sensibilidade muito mais apurada para identificar situações adversas com rapidez. E quando ele está com essa altivez mais aguçada, essas situações de imprevisíveis que acontecem, ele vai ter uma saída rápida, né? E isso vai virando um histórico na mente dele, né? Um histórico de riscos que ele já passou. Olha, eu já tive um problema como físico e foi uma lição aprendida e essa lição vai servir para mim não entrar mais nessa situação. Ou uma situação operacional, ou com o fornecedor, ou até mesmo com o cliente, qualquer que for a dinâmica dela. O que é importante é isso, conhecer o ecossistema do negócio, quais são os riscos que ele está sujeito e tentar minimizar ele de toda maneira. E isso também levar a equipe dele, como a gente está falando de pessoas, de uma relação mais estreita dentro desse ano, que as empresas querem fazer isso aí, e eu sempre falo isso dentro dos clientes que a gente está, o gestor ele tem que proteger os seus.
Quem são os seus? São seus colaboradores, os seus líderes, os seus gerentes. Então, aquele gestor que ainda está na mente, o perseguidor, o cara que está louco para acontecer alguma coisa aí para pegar no pé da rapaziada, ele tem que mudar esse mindset. Eu tenho que proteger a minha equipe. Como que eu protejo a minha equipe? Fazendo esse movimento, tentando me expor minimamente aos riscos, mas também me expondo ao movimento comercial. Eu não vou eu não quero me expor a risco, então eu vou ficar aqui quietinho e não vou fazer nada. Não, ao contrário. Eu tenho que me expor, eu tenho que me lançar aos movimentos comerciais, porque nós somos empresas comerciais, né? Senão não faz sentido a gente estar falando aqui. Tem algumas lojas que de vez em quando parece que perde um pouquinho essa percepção, né? E nós estamos ali em funções comerciais, né? Então a gente resgata isso, mas ter essa tratativa de lidar com cuidado com as situações, porque eu conheço o ambiente, eu sei minimamente das intempéries que ele tem ali, e eu tenho uma equipe que eu vou proteger ela, fomentando conhecimento, levando ela para treinamentos, preparando ela, dialogando com essa equipe, tendo conversas frequentes e recorrentes ali para entender como é o nosso funcionamento, e aí a coisa vai para frente. A coisa funciona. E dessa maneira aí pode vir qualquer situação imprevista aí que a gente consegue sair dela muito bem, sai bem dela. Legal, você falou sobre treinamentos, né? A gente está na semana de treinamento aqui. E aí eu comecei a live falando, quem treina, reina. Quem treina, reina. Né? E é o hábito mesmo de treinar, se desenvolver. A gente está aqui às 9 horas da noite. Aí muitas pessoas estão, né? Pararam, sei lá, poderia estar tomando um vinho, uma cerveja, estar numa festa, está aqui treinando, se desenvolvendo, ganhando conhecimento. Quem treina, reina. Então é importante a gente fomentar isso, né? Parabéns para você que está aqui assistindo essa live. Isso é legal. Você está se propondo a se desenvolver e nosso objetivo é isso, entregar para vocês. Lucas, qual que é a sua opinião sobre essas situações imprevistas? Pode entrar até na parte de tributos, sei lá, tem novos tributos aí chegando em 2023, pegando empresário surpresa, como é que é? Como é que ele pode lidar com isso? Até emocionalmente falando, de planejamento também. Cara, na parte tributária é assim, todo final de ano, né, é aquela loucura, porque nós temos dentro do direito tributário uma questão sobre quando que pode entrar em vigor qualquer situação que aumenta tributo, né? E geralmente, quando vai impactar num aumento de tributo, você tem que respeitar o princípio da noventena, ou seja, ele só pode ser superior a 90 dias. E quando se trata da criação de um novo tributo, ele não pode entrar em vigor no exercício do qual ele foi publicada a legislação, somente no exercício seguinte. O ano passado, por exemplo, para quem atua no e-commerce, nos meios digitais aí, o grande vilão da história foi um tradicional tributo que é o ICMS, mas o ICMS de FAO, né? Se ele deveria ser cobrado, se ele não deveria ser cobrado, a publicação da lei saiu no dia 4 de janeiro, ela só poderia valer para 2023, aí você tem os tribunais decidindo que deveria sim ser feita a cobrança já em 2022, porque ia prejudicar o erário público. Mas quando a gente está tratando dessas situações que são às vezes nebulosas na parte de tributação, você praticamente assim, você tem situações, sinais que já te dão previsibilidade. Aquilo vai ser algo natural do seu negócio de algum momento, né? Então, quando a gente fala sobre a parte de tributação em si, eu costumo fazer um comparativo de que os impostos, eles são semelhantes ao próprio supermercadista quando vai aplicar preço numa mercadoria, né? Você tem lá o setor de cervejas, mas aquela cerveja que ela tem um valor agregado maior, que ela tem um sabor diferenciado, ela tem um preparo diferenciado, você não vai precificar ela da mesma forma que você vai precificar uma cerveja mais tradicional, mais comum. O imposto é da mesma forma. O fisco determina ali uma organização mercadológica para cada grupo de produtos e ali existe uma tributação, né? Quando a gente fala de substituição tributária, a gente tem lá a figura do MVA. Nada mais é do que você ter uma margem de precificação, porque a única fonte de renda do Estado é a parte do tributo, né? Então, ou seja, o supermercadista, e o Clóvis falou muito bem, no sentido assim, ele precisa conhecer minimamente os processos, ele não precisa ser um especialista de sair ali sabendo de cor e salteado qual é a tributação do sal de cozinha, qual é a tributação do arroz, do feijão e etc.
mas ele precisa entender minimamente como funcionam os tributos dentro da sua estrutura mercadológica. Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, o maior vilão na guia do ICMS é a própria carne, né? Toda a carne que o supermercado vende no açougue ali é o que lidera a questão da arrecadação. Se você fosse fazer uma apuração de tributos por segmento mercadológico, você tem lá liderando o açougue puxando a tributação e logo em seguida os produtos panificados, porque ele tem a tributação direta para o consumidor final. Só que quando a gente vem, por exemplo, para o cenário do PIS e COFINS, a carne ela é alíquota zero. Então ela não vai liderar a apuração de PIS e COFINS ali. Então, quando você olha para aquela situação e você consegue criar métricas de analisar a tributação da sua loja, do seu mercadológico ali, você já consegue, por exemplo, saber se aquilo está correto, se aquilo não está correto, se faz sentido, se não faz sentido. Se você perceber que não fez sentido, é o momento de você conversar com toda a sua equipe, né, com o seu ecossistema, que seja uma consultoria, que seja a contabilidade ou que seja até mesmo a sua equipe interna. Mas não é você sair distribuindo, na verdade, culpados por ali. É também trazer para debaixo do seu guarda-chuva e falar, gente, temos um problema e a gente vai resolver, né? Então, conhecer minimamente os processos, mas ter também pessoas que vão te dar a segurança de fazer com que aquela situação ela seja uma coisa controlável, gerenciável, né? Porque eu vejo, assim, muitos empresários, cara, o cara, às vezes, ele é movido um pouco até mesmo pela questão da ganância, porque o tributo, ele é um inimigo comum, né, de todas as empresas. E aí eu até comecei no início da live falando, não se assustem se de repente eu sair aqui em defesa do tributo, porque a culpa não é do imposto, né? Isso eu vivo falando, é polêmico pra caramba, mas a culpa não é do imposto. Acompanhe esse raciocínio. Alguns anos atrás, quando começou aquela discussão de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, qual foi a alegação que o contribuinte trouxe para o judiciário ali? Olha, o ICMS não deveria sofrer a incidência do PIS e COFINS porque aquilo é receita do Estado, não é minha receita. Então ele deveria ser excluído na base de cálculo do imposto. E está aqui o primeiro insight do porquê a culpa não é do imposto. Ora, se para fins de diminuir a base de cálculo do PIS e COFINS, o ICMS não é receita da sua empresa, por que ele está pesando no seu bolso? Será que não é um problema na precificação? Será que não é um problema não está escondido em algum outro lugar? Então, o tributo ele é consequência das coisas. E quando você tem métricas de previsibilidade, você consegue não ser pego de surpresa, né? E isso vai muito dessa integração, dessa sinergia. Você precisa, na verdade, ter pessoas ali em quem trocar ideias, uma rede de apoio, vamos dizer assim, e o pequeno varejo, né? O varejo médio aí, ele precisa sempre se manter unido, não enxergar os vizinhos como concorrentes, mas sim como parceiros que estão na mesma batalha, na mesma luta, né? E com isso você tem ali uma troca de figurinhas, uma troca de ideias ali, uma rede de contatos que pode olhar para o seu negócio ou até mesmo te dar insights para que você tenha a percepção e não seja pego de surpresa, né? Agora, se você continua sendo sempre movido por aquela ganância de bater no inimigo público comum, que é o tributo, o governo, o Estado, cara, vamos pensar sobre recuperação tributária. O maior orgulho para você numa questão de recuperação tributária não é saber o montante que você tem que recuperar, porque aquilo já afetou seu caixa, né? Na verdade, você perceber, entender que de direito você pode sim recuperar um tributo que foi pago de forma indevida, mas você não pode esquecer que você precisa arrumar o processo daqui para frente. Para que daqui 5 anos você não precise ingressar com um novo pedido de recuperação tributária. Você está aliviando o seu caixa por 5 anos e aí você alavanca seu crescimento. Entende? Então, às vezes eu vejo assim, muitos empresários, tipo assim, o cara chama o cara do táxi e do Uber no mesmo endereço e deixa os dois brigando, entendeu? É tipo assim, pô, advogado tributarista, contabilista, não sei o que e tal, e vamos sair nos tapas por conta de bater no imposto. Quanto eu tenho para recuperar? Né? E, na verdade, não tem que ser essa a mentalidade do empresário. Existe um problema? Existe. Mas agora a gente precisa correr atrás de soluções. E aí isso vai envolver escritório de contabilidade, vai envolver os meus consultores, a minha rede de consultorias e tudo mais, para que eu consiga realmente controlar as coisas, né? E ter equipes responsáveis ali cuidando dos processos, para que a gente consiga sempre ir
tratando aquela métrica. Opa, o imposto destoou, mas eu não posso olhar o tributo só a partir do valor da guia, porque se naquele mês eu faturei mais, o meu imposto vai aumentar o valor da guia. Ah, geralmente eu pago 200 mil, esse mês veio 270. Tá, mas em níveis percentuais em relação ao faturamento, ele se manteve equilibrado? Ele aumentou de fato? Ele não aumentou? São iniciativas simples, mas que você consegue ter um controle muito melhor ali e falar assim, opa, isso aqui saiu da curva, né? E aí a gente consegue, então, já olhar o que deu errado e já corrigir logo quando a gente percebe a situação. Não ser pego de surpresa com uma fiscalização ou com Sim, qualquer coisa show. nesse sentido, né? No seu ver, esse ano, em termos fiscais, será mais difícil, será mais fácil ou será o mesmo? Cara, para ser bem sincero, eu estou até um pouco otimista com relação à parte tributária para esse ano, tá? É, pode ser que avance no Congresso a questão de reforma tributária, só que o que eu vejo como muita oportunidade, porque é um ano que vai tratar muito sobre recuperação de empresas. Infelizmente, a pandemia ela sangrou demais o caixa de algumas empresas. Nós tivemos, por exemplo, o setor de alimentos que precisou fechar as portas, restaurantes e tudo mais. Agora a gente tem lá, que ainda está em discussão, a questão de benefícios fiscais trazidos pela lei do PERSE, né, o Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, que está fomentando algumas coisas para recuperar ali, por exemplo, o setor de restaurantes, bares, hotelarias e tudo mais. Só que, em contrapartida, o supermercado teve ali o seu momento, né, de grande participação em termos de pandemia. Só que agora já começaram, a inflação aumentou, então começa a ter uma correção no orçamento das pessoas e com isso o faturamento hoje do varejo ele já começa a voltar num nível de equilíbrio, né? Então, às vezes, se você for comparar em níveis percentuais de um ano para o outro a evolução do varejo, muitas das vezes não é que ele aumentou em volume de vendas, mas ele Sim, simplesmente corrigiu pela inflação a desvalorização do poder de compra, né? Então, eu vejo como uma situação otimista para esse ano, que provavelmente o Congresso venha trazer situações aí para que existam possibilidades de redução do endividamento tributário, né? Parcelamentos, programas de recuperação e tudo mais, para voltar a aquecer. A gente vive hoje numa economia baseada em consumo. Então, quando o poder de compra está comprometido, a economia está comprometida. Né? Então, vão haver situações ou sinalizações nesse sentido. Então, para a parte de tributos em si, eu acabo ficando um pouco mais otimista com relação a isso. Mas eu não posso deixar ser incauto de falar assim, vai ser otimista e beleza. Mas a gente tem já sinalizações de que o teto de gastos, aquelas situações que vão controlar o orçamento da economia, eles estão entrando em plano secundário. Ou seja, se vai aumentar endividamento também no país, por parte do órgão governamental, de algum lugar ele vai tirar essa situação. Então, pode ser sim que a gente tenha situações que vão mexer na dinâmica tributária, mas eu vejo um cenário até relativamente positivo, no sentido de aliviar um pouco o endividamento das empresas, tá? Não significa que a gente vai ter aí uma questão de redução de carga tributária. Mas se eu tenho empresas negociando suas dívidas, é ingresso de recurso no caixa da União. Eu consigo prolongar um pouco mais qualquer tipo de aumento de tributação, né? Para segunda-feira agora, pelo menos aqui no estado de São Paulo, graças a Deus acaba toda aquela situação de aumento de carga tributária que o governador promulgou ali, né, para 2 anos, 24 meses, né, durante o tempo de pandemia. Então, assim, durante a pandemia mesmo, nós vimos o governo federal fazendo muitas ações para sim. prorrogar vencimento de tributos, aliviar um pouco o peso das empresas, enquanto que o Estado estava ali acelerando o pé em aumentar tributo, coloca complemento de imposto, coloca isso, coloca aquilo, porque precisava recompor o caixa, né? Então, eu entendo de uma certa forma, mas eu acredito que foi num momento, de repente, errado, né? E agora, graças a Deus, está chegando ao fim e já foram publicados novos decretos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, garantindo que, de fato, chegou ao fim esse complemento, tá? Porque se não tivesse saído nenhum decreto ainda, eu não estaria comemorando, né? Eu estaria até apreensivo até as 23h59 do domingo,
porque senão tudo pode mudar, né? Então, é aquela situação. Fim de ano sempre tem mudança de tributação, mudança de legislação, um monte de coisa, né? E a gente está sempre atento aí, colocando as coisas no radar, mas, de uma certa forma, eu estou um pouco otimista com relação ao Legal. cenário para esse ano, né? E aí onde a gente acaba buscando oportunidades aí para regularizar um pouco a situação Show, econômica muito das bem colocado. empresas. Que aula, hein? Galera, vocês estão gostando? Dá um soquinho aí, compartilha com os amigos, com os especiais. Essa live foi muito boa, bastante conteúdo legal. E eu quero emendar agora uma pergunta para o Clóvis. Clóvis, explica para a gente essa nova postura que alguns empresários, líderes vêm assumindo, né? O que você tem visto por aí nos supermercados? Beleza. Postura é tudo, né? Quando a gente está em vida pessoal e em vida empresarial, a postura das pessoas ela é o que vai definir o que vai ser do nosso negócio aqui falando em empresas. Então, daquilo que a gente já comentou aqui a respeito desse novo momento, né, da alta competitividade que é o setor do varejo, e ele cada vez mais competitivo, ninguém vai esperar que vai ser menos competitivo, que é uma mera ilusão, né? Ele cada vez vai ser mais competitivo, e cada qual tem que assumir a sua postura, mas ser assumir verdadeiramente, né? Então, cada pessoa em todas as funções ali no ecossistema do varejo tem a sua responsabilidade, tem aquilo que cabe a ela decidir, cabe a ela modificar, cabe a ela dar um contorno diferente para que as coisas aconteçam, né? Então, essa postura hoje, que eu digo, de dedicação ao negócio, vai ser um ponto fundamental para quem está aí nos ouvindo e vai querer ter algo a mais na sua empresa, no seu negócio, seja empresário, seja um próprio colaborador, né? Se dedicar ao negócio. O varejo, não só o varejo, mas falando dele aqui, nunca teve na sua história uma oportunidade tão grande das pessoas saberem das coisas do varejo, entender como ele funciona, né? 10 anos atrás, se você quisesse saber algum tipo de informação, você ia demorar 5 dias para encontrar ela, hoje é de imediato, né? Mas essa informação abundante que tem, né, todo esse conteúdo, ele tende a deixar as pessoas um pouco mais relaxadas, né? Um pouco mais numa zona de conforto. Ah, tá tudo aí, a gente já sabe, e isso é uma inverdade. Então, o empresário que está nos escutando aqui agora, ele vai ter que se dedicar ao seu negócio de uma outra maneira, para entender melhor. Numa geração passada, qual era a dedicação lá do pai, do avô, que começou com o empreendimento? Era ele que ia buscar mercadoria, era ele que ia no Ceasa se bobear, era ele que descarregava o caminhão, era ele que ajudava a montar os balcões lá Sim. do açougue, dos frios. Bom, vocês veem esse movimento, né? E hoje a dedicação do jovem gestor dessa nova geração é outra, né? Ele não precisa mais fazer nenhum desses movimentos, mas a movimentação dele é outra. Ele precisa entender bastante de tecnologia, a tecnologia que está na loja dele. Ele precisa entender, como a gente já falou, e reforçando aqui de tudo isso que o Lucas falou, minimamente de como funciona o complexo emaranhado tributário do nosso negócio. Não preciso ser contador, mas tem muita gente que não sabe o que é o imposto sobre venda. Qual é o imposto sobre venda? Fala todas as siglas lá e não sabe o que é o ICB, PIS e COFINS de venda, imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Então, ele precisa começar a entender melhor isso para distribuir essa informação. Porque tem uma outra situação a respeito desse conhecimento exponencial que está aí posto para a gente, disponível para a gente, é que eu preciso que a minha equipe também esteja nessa sintonia. Não adianta o gestor estar trancado numa sala, assistindo aqui a nossa live, fazer um curso especial sobre tributos ou sobre operação, mas só ele está envolvido nisso, só ele está sabendo, né? Então, essa Sim. distribuição de informações vai ser muito importante. Até mesmo eu falo muito, às vezes, dentro do cliente que a gente dá, a respeito do próprio ambiente de trabalho. Cadê a sua sala?
Cadê a sua sala de treinamento agora? Cadê aquela televisão enorme para você chamar a sua turma, sentar aqui e dedicar tempo e entender como isso funciona? Como a gente tem uma proximidade bastante com o setor da açougue também, que é um setor que a gente gosta de trabalhar, ele é um exemplo clássico disso. Ele é um dos setores que mais traz volume de venda para a loja, é um setor que traz uma massa de margem muito grande e é um setor que muitas vezes você não encontra o pessoal treinado há 5, 10 anos que não sabe o que é um treinamento, Sim. né? Que não sabe qual é esse peso tributário que o Lucas comentou, não faz a mínima ideia de como funciona isso. Então, quando a gente engaja os nossos colaboradores, ele tem uma nova visão e aí ele vai contribuir mais. E quem vai fazer essa mola propulsora aí rodar é o gestor. É ele que vai ter que chamar a equipe, não vai esperar que a equipe que vai chamar ele, né? Ô gestor, vem aqui porque a gente está pensando aqui em modificar o status quo aqui da nossa operação. Esquece isso aí, isso não vai acontecer. Parte do gestor essas iniciativas, parte dele essa predisposição, né? A gente que está em cliente, nas visitas físicas, a gente quando encontra um gestor que está na zona de conforto, que não está muito antenado com toda essa nova movimentação, ele pensa que não, mas todo mundo está observando esse movimento marasmo dele, né? Todos os colaboradores estão olhando isso. E o gestor é o reflexo do seu negócio, né? E aí eu vou reclamar do quê? Eu vou reclamar do resultado, eu vou reclamar do imposto, eu vou reclamar da margem, eu vou reclamar do concorrente, eu reclamo de todo mundo que está ao meu redor, menos da minha falta de predisposição em fazer uma coisa diferente, fazer algo realmente novo para o meu negócio. Então, esse posicionamento aí de caráter empresarial é uma coisa que vocês, gestores, reflitam aí. Como a gente está agindo e como a gente deve agir a partir de agora. Autoresponsabilidade, né? Isso. Eu sempre falo o seguinte, Luciano, a responsabilidade de qualquer resultado do negócio, ela é do gestor. Sim. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, vai haver corresponsabilidade, que eu posso chamar a minha equipe aqui e distribuir com ela algumas circunstâncias que ela também faz parte ali do resultado, principalmente quando é negativo, né? Mas, em grande parte, a responsabilidade é do gestor. Não adianta se esconder depois atrás do toco, que nem eu falei ontem, né? Não adianta ficar escondido atrás do Mourão, né? Para falar, não fui eu. Né? É uma responsabilidade muito grande ser empresário hoje. Sim. Tanto a responsabilidade do resultado, quanto a responsabilidade dos problemas, né? Bater no peito mesmo, ir para cima, autorresponsabilidade, assumir o erro e corrigir. Porque enquanto a gente não assume isso, a gente fica passivo e não corrige o problema. Só vai esticando o chiclete ali para frente e a ação que precisa tomar, a atitude que precisa tomar para resolver, não é tomada. Pergunta para os dois agora, pode começar até pelo Lucas. Quais os erros mais gritantes que você tem visto acontecer que traz muito problemas para o negócio? Cara, os erros mais gritantes eu acho que é um pouco da falta de atenção, até mesmo aos processos do negócio, né? Porque vai voltar um pouco naquilo que eu comentei. Às vezes você vai enxergar a consequência, que é, de repente, um mau desempenho nas vendas ou até mesmo um mau desempenho na gestão de tributos, mas o problema ele está lá na sua retaguarda, né? Essa situação que o Clóvis comentou sobre esse posicionamento é o que eu costumo dizer. Encontrar quem foi o culpado, né? Esconder atrás do toco ali, como o Clóvis disse, não vai resolver o problema. Agora, se você olha para o processo e você começa a colocar camadas de proteção onde a situação ela pode criar uma ruptura, isso é o que vai fazer o diferencial para você ter um bom resultado. Né? Então, ou seja, o erro mais gritante que eu vejo às vezes é na própria formação de preço dentro do supermercado, que consequentemente vai culminar num peso tributário. Pô, falamos, o tributo ele é só uma consequência do negócio. Dentro de R$100, R$18 é ICMS e os outros 82 é o custo do negócio, né? Se eu vou vender isso por R$150, por exemplo, então eu vou ter lá uma incidência de 18% sobre os 150, vai dar lá R$27.
eu tirei os 18 que eu recupero, o meu tributo nessa operação é 9. Né? Então, ou seja, eu tenho a metodologia de apuração do tributo, débito e crédito e tudo mais, só que se eu não me atento, por exemplo, a validar as informações na minha entrada da nota fiscal, eu estou tendo menos crédito. Porque às vezes o meu fornecedor, lembra que a gente começou a live falando sobre a questão de sonegação, né? Às vezes o meu fornecedor está querendo esconder para debaixo do tapete, está me mandando nota fiscal lá com todos os produtos isentos. Só que o produto não é isento. E quando eu vou vender dentro do meu supermercado, eu vou vender ele tributado. Aí eu olho para aquela operação, negligenciei o processo de entrada de nota fiscal, por exemplo, de compliance ali na parte de retaguarda, aí eu tenho um custo muito errado, porque eu não recuperei crédito tributário, eu não performo em margem. Né? Então, o trabalho de fazer um lançamento de nota fiscal, de aderência de cadastro de produtos, de validação dessas coisas, é um trabalho de garimpo. É você ficar ali, às vezes, chacoalhando a areia ali, ó, na beira do lago, fazendo aquele movimento de onda para você achar, às vezes, uma pepita, né? Quando você dá sorte, você acha uma pepita de ouro. Às vezes, você vai achar só o farelinho, mas de farelinho em farelinho, você vai ter aquela valiosidade toda que é um crédito tributário coerente e, consequentemente, você vai ter um processo de precificação onde o tributo não vai, por exemplo, pesar no seu bolso. Agora, o erro mais gritante que eu vejo no supermercado, né, no pequeno e médio varejo, é falta de atenção nesse sentido. E é ali onde está escondido toda a questão de lucratividade. Aí você vai olhar, beleza, para eu ter um elemento desse, né? Porque uma pergunta que sempre me marca nesses nossos encontros, viu, Luciano? A questão de, assim, cara, o pequeno varejista consegue fazer isso? Cara, essa pergunta me incomoda demais. Demais, demais. Eu respondo ela, por que não? Né? Por que não conseguiria? Simplesmente você organizar o processo, você olhar, independente de você fatura 35 milhões, você fatura 350 mil, é você ter o mesmo formato, organizar aquilo, fazer um negócio, né, entender os pormenores, o que é sensível naquele processo e cuidar daquilo, para que aquilo se torne algo orgânico, né, que vai num crescimento mútuo ali. Então, é possível? É possível sim, né? E aí o erro mais gritante que eu vejo é negligência nesses processos. Aí o cadastro de produtos, são várias pessoas mexendo, aí cada um que passa deixa uma contribuição, né? E aí, tipo assim, cara, para você analisar a tributação, uma informação sensível sobre o volume de conteúdo daquele produto, ou a embalagem, a forma de apresentação, já é algo que altera o fato de tributação. E aí, pô, eu estou tratando da minha questão de custo, né? Quando eu estou tratando ali da entrada de mercadorias, eu estou tratando de custo da mercadoria. E se eu vou precificar ancorando a minha margem a um custo, vai estar errado. Se eu não tomar cuidado nesse garimpo todo, né? Então, o que eu percebo hoje, né, dentro da minha vivência aí na parte tributária, são negligências nesses processos de entrada, de documento fiscal, falta de treinamento da equipe. Treina reina, guarda isso, hein? É isso. Eu vou pegar o gancho do que o Lucas falou aí, já que a pergunta para os dois, da questão de erros, né? Erros todo mundo está suscetível aí. Mas tem algumas coisas que são necessárias serem corrigidas imediatamente. O Lucas estava falando do produto e no nosso segmento é imprescindível a gente saber que o astro-rei é o produto. Tem algumas lojas que a gente está aí que elas acabam esquecendo isso. Né? Seja da ação mais simples, que é o cadastro do produto, como o Lucas falou, um cadastro perfeito, com aquele zelo desde a nomenclatura, até onde ele faz parte de uma classificação mercadológica, até essa carga tributária, como que vai ser a lucratividade dele, depois do gerenciamento de produtos. O produto é o nosso astro. Se eu não estiver atento à movimentação do produto, eu vou estar atento à movimentação do quê? Né? Então, a gente sabe que esse ecossistema do produto ele é muito complexo. Né? Ele entra com tributação diferente, com especificação diferente, depois eu tenho perdas, eu tenho trocas, eu tenho uma série de situações que o produto está sujeito dentro da loja. E se a nossa equipe, né, não precisa, e isso não vai acontecer com a equipe toda, mas se eu não tiver um núcleo de pessoas dentro da minha loja que compreendam essa movimentação para zelar pelo meu produto, é o lucro, a gente está falando do nosso lucro. O produto para a gente é lucro.
O meu lucro não vem de sorriso, né? A gente está aí no dia a dia, a gente sabe disso, né? Não vem de bom dia, boa tarde, boa noite. O lucro vem dos produtos. Então, a primeira situação ali que o supermercadista hoje, a equipe de frente dele, que eu acredito que é o pessoal que está assistindo aqui, tem que observar a partir de amanhã como a gente está se relacionando com o produto. Será que a gente está tratando esse astro aí da maneira que deve ser tratada? Será que a gente está tendo esse carinho, esse zelo por ele? Né? Às vezes a gente está nas lojas, a gente vai lá naquela sombria salinha de troca, né? Aquela salinha da perda ali, né? E a gente fica estarrecido assim na porta dela, né? Porque a minha lucratividade está lá, né? Jogada num canto ali como se não fosse nada. E aí depois eu não posso reclamar sobre resultados negativos. E um outro equívoco, na verdade, que eu sempre vejo, que eu vejo com frequência, né, dentro das lojas, é uma certa ingenuidade do empresário, né, de que ele aguarda que outras pessoas façam aquilo que ele imagina que deve ser feito sem ele cobrar, vou usar o termo cobrar, sem ele estar incisivo em cima da situação, né? Então, muitas vezes acontece de situações não tão positivas, o próprio empresário querer jogar no colo de outra pessoa isso, né? A gente vê Sim. muito isso. Ah, a culpa não é minha, eu já pago fulano para fazer isso, eu pago ciclano para fazer aquilo. E aí volta naquilo que a gente comentou, né? A gente precisa conhecer minimamente os nossos processos. Eu não posso ser vítima dessa inocência. Nossa, eu pensei que a Maria estava fazendo esse trabalho para mim, há um ano que não está fazendo, eu não percebi isso. E isso é uma cicatriz na gestão da empresa. É uma cicatriz para o gestor, né? Não saber como é que funciona o negócio dele. Não saber que tem algo que está corroendo e ele não sabe de onde é. Ou a equipe não consegue enxergar também. Né? O Lucas, que trabalha junto lá com o Israel na parte de contabilidade, faz fechamento gerencial de resultado, deve encontrar aí empresas que estão há anos arrastando resultado negativo. E será que não conseguiu realmente encontrar qual é o ponto ali, que é o ponto de correção? Ou será que falta essa coragem empresarial, vou usar esse termo também, para dar aquela batida na mesa e falar, gente, chega. A gente, como empresa, não pode mais aceitar certos tipos de circunstâncias dentro da nossa loja, senão não vai para frente. Né? Então, esse posicionamento, eu acho que a gente falou muito essa palavra hoje, né? De posicionamento do empresário, dessa nova versão que ele tem que se colocar na loja dele. Eu sou o capitão Sim. dessa equipe. Eu não posso ficar esperando que as outras pessoas façam aquilo que até mesmo eu não expliquei para elas como eu queria. A gente encontra isso também. Ah, meu funcionário não está fazendo do jeito que eu gostaria que fosse. Mas você explicou para ele exatamente como deveria ser? Ah, não, também. Então, acaba sendo difícil esse tipo de situação. Então, é preciso bastante atenção. O que eu, empresário, preciso saber sobre o meu negócio? Quais são os riscos que sempre estão ali rodeando o meu negócio? Quais são as oportunidades que sempre estão batendo aqui na minha porta e eu, por essa ingenuidade, eu vou usar esse termo de novo, essa ingenuidade deixo passar batido. Quantas vezes eu Perfeito. vejo isso? E tem Ah, muitas eu tô precisando, oportunidades, né, Clóvis? nossa, eu estou precisando de certa situação aqui faz 2 anos. Eu estou vendo a situação passar na frente dele e não está enxergando direito, né? Então, essa postura empresarial vai fazer toda a diferença. E quando você tem essa postura, você transfere isso, você consegue engajar principalmente a sua equipe de apoio, esse apoio direto, né? Que são os seus braços direitos aí. E a grande verdade também, que é uma mudança de comportamento do gestor, é que ele precisa ser... Eu vou usar um termo aqui para ficar claro, né? Talvez não seja o termo ideal, mas ele precisa ser duro com a equipe. Você entendeu? Porque a empresa requer isso, o negócio requer isso. Então, a relação muito paternalista, em certos momentos, principalmente em momentos de adversidade, ela joga muito contra. Né? Então, relações pessoais, muitas vezes, têm que ser deixadas de lado. Né? Não, a empresa não pode ser vítima de relações pessoais aqui, então eu não vou tocar na ferida ali, porque fulano vai se incomodar, faz 10, 15 anos que está com a gente, e se eu apertar espana, um termo bem comum e chulo aí, mas a grande verdade é essa. Quem se posicionar melhor, mais ajustado para com o negócio, vai colher melhor resultado. Show.
O Levi fez uma pergunta aqui. A partir de qual valor deve sair do Simples Nacional e ir para o lucro real, Lucas? Cara, essa é uma análise até relativamente simples, né? É a sua carga tributária, porque o Simples Nacional ele vai alavancar a sua empresa sempre baseado no faturamento. Então, se você utiliza 20 funcionários num supermercado para produzir ali 1 milhão, por exemplo, de faturamento no acumulado de um ano, e você tem um vizinho que ele utiliza 15 colaboradores para fazer o mesmo milhão, vocês vão estar pagando praticamente o mesmo tributo, porque é ancorado no faturamento. Então, a partir do momento que você sente a necessidade de medir uma eficiência muito mais regulada ali dentro do seu negócio, é o momento de você realmente procurar uma migração nesse sentido. Eu não posso ser incauto, né, falta de zelo aqui, de te dar um valor, uma métrica, né? Sem antes fazer cálculos, sem antes fazer conta, enxergar de fato a realidade do seu negócio, porque existem muitas dinâmicas, né? Dependendo assim, ó, eu comentei sobre a questão de que no lucro real, no presumido ali, o PIS e COFINS para a parte de carne, ele não tem alíquota zero. Só que no Simples Nacional ela é tributada. Então, alguns benefícios fiscais que a gente tem no lucro presumido e no lucro real, eu não tenho ele, por exemplo, para o Simples Nacional. Né? Então, não dá para eu te falar um valor que, olha, 200 mil, 250 mil, 300 mil é um valor seguro para você fazer essa mudança. Né? Eu venho da área de cálculos, então eu vou trabalhar, vou dar sempre a minha opinião baseada em números. Mas a partir do momento em que você olha para a carga tributária do Simples Nacional, você vê que aquilo lá está pesando dentro do seu faturamento em torno de 12%, 13%, opa, está um pouco elevado. Então, vamos, de repente, levantar informações e fazer uma análise, uma simulação. Pode até pegar dados históricos dos últimos 12 meses, olhar ali a nível de mercadoria mesmo e fazer simulação, fazer cálculo, para ver qual das configurações ela é a mais interessante para o seu negócio, né? Mas o lucro, o Simples Nacional, ele vai dar aquela falsa percepção para o empresário que ele está fazendo algum tipo de gerenciamento. Porque você não tem alguns encargos, principalmente da parte trabalhista, que nos outros regimes você tem. Hoje, o que mais pesa dentro de toda a configuração tributária é a parte de gastos com folha de pagamento mesmo, né? Tributos sobre a folha, que é quase 30% de tributos sobre o montante de folha de pagamento, né? Então, em níveis percentuais, o que mais pesa para a empresa hoje é gasto com pessoal. E aí, quando você sai de um regime tributário que te ancora por faturamento e não te dá, às vezes, essa medição de eficiência operacional, né? Pô, eu consigo fazer isso daqui com 15, né? O meu vizinho lá faz com 20 e tudo mais, com pessoas ali, com a equipe, com a estrutura, né? Para ter o mesmo resultado, pô, mas na prática o cara foi mais eficiente, ele descobriu aquele feeling do negócio que pode ser com o uso de tecnologia, pode ser com um novo formato, reinventando o formato de apuração ali, né? De operação do negócio. Mas é nesse sentido, é ter essa percepção do negócio, sabe? Ter uma visão dinâmica. Então, assim, eu venho da parte de números, eu não consigo dar opinião sem fazer conta, né? Mas eu acredito que beirando ali 280, 290 mil ali, já é de começar a se pensar em simular ali alguma situação de desenhar cenários para um próximo ano, né? E o momento é agora, né? Até dia 31 de março você tem que fazer uma escolha, né? Até 30 de abril que você paga o imposto de renda, você tem que escolher qual vai ser o seu regime de apuração desse trimestre. Então, quem ainda quiser avaliar essa possibilidade aí, pode procurar o escritório de contabilidade, as consultorias, pode me chamar ali também, de boa, a gente dá um jeito de analisar. Galera, quem isso. ainda não segue o Lucas, segue ele aí, Castro, Lucas, Clóvis, Renato Durans e o Market Lab. É isso que fala, Clóvis? Market Lab. Market Lab. Aí, segue a Supiclass também. Tem bastante conteúdo legal. A gente vai disponibilizando essa live, a live que a gente fez semana passada, a live que a gente vai gravar na próxima quinta-feira. A gente vem numa sequência de lives aí toda quinta-feira, tá bom? Dentro do Instagram da Supiclass, você também tem os cortes dos podcasts. A gente tem disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer,
os podcasts, gravei podcast com o Lucas, já gravei podcast com o Clóvis e muitos outros especialistas aí a nível Brasil, então tem bastante conteúdo legal. Para você conhecer a plataforma também, acesse lá supiclass.com.br, uma plataforma onde a gente reúne toda essa galera, os melhores especialistas do Brasil, num único lugar, para ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais e você ter mais lucro. Tem uma pergunta aqui, ó, do Bruno. Qual o valor médio de venda por colaborador para ter a realidade de um quadro da loja? Clóvis, encara essa. Lucas. Na hora. Na hora. Mata no peito, Clóvis. Esses indicadores são indicadores que sempre o empresário ali precisa ter na alça de sua visão para não perder a referência, né? Então, eu gosto muito também de falar a respeito da literatura do varejo, porque, como eu já disse um momento atrás, o varejo já tem os seus indicadores. Ninguém inventa o indicador, né? Eu acho que a venda por colaborador é R$62 mil. Isso aí não existe. O varejo já tem os seus indicadores. O que é importante observar é que o indicador ele vai mudar pela formatação da loja. Que tipo de loja que é, quais são as vertentes que essa loja trabalha, e isso que vai dizer, né? Eu tenho uma loja que ela tem pouco serviço, o setor de perecíveis dela ele é baixo, tem uma participação baixa, o seu ticket por colaborador ele vai ser baixo, né? Por quê? Porque o valor agregado de produtos ele é baixo, né? Agora, se eu tenho uma loja que trabalha muito bem perecíveis, que tem mão de obra especializada no setor de açougue, de padaria, de confeitaria, esse ticket ele vai aumentar. Então, é difícil a gente falar, olha, cravar, essa aqui é a média de venda por colaborador que a tal loja tem que ter. Então, a literatura, em geral, diz que para começar a ser saudável, a partir de 25 mil de faturamento por funcionários. Só que é preciso fazer uma reflexão muito grande aí para quem somos como empresa, como que é essa formatação de loja, como é a mão de obra que eu tenho, porque quanto mais qualificado, mais eu gasto com mão de obra, mais melhora o meu resultado, né? Então vai ter essas variáveis aí. Mas são indicadores que todo empresário tem que estar atento. Valor de venda por funcionário, valor de venda por metro quadrado, valor de venda por checkout. Então, aquela dedicação que eu falei no começo, se o Bruno que perguntou... Isso. O Bruno que perguntou, se ele começar a observar agora, for lá buscar nos indicadores, na revista, na internet, ele vai começar a identificar os indicadores próximos à própria realidade de que loja que ele tem. Por isso que eu digo dessa dedicação. Tudo está disponível. Basta a gente saber procurar e fazer bons filtros. Hoje, o importante, a grande sacada de você ter ali, tirar benefício de todo esse calhamaço de informação que a gente pode ter, é fazer bons filtros, né? Quem é que está falando, tem credibilidade, está seguindo a mesma linha de que outras pessoas, né? É como eu disse, não tem milagre, né? Se alguém está falando algo totalmente diferente, ou ele é muito foda e tem razão sozinho, ou está falando bobagem, né? Então existe uma linha condutora e a gente, como empresário, precisa conhecer que linha é essa para que eu, mesmo tendo desvios padrões aí, eu ainda siga nessa linha para estar ali com um grau de segurança maior na minha operação e tudo mais. Legal. E aí, galera, estão gostando da live? Deixe seus comentários aí, dá um soquinho, interaja com a gente, faça perguntas, a gente vai respondendo. Pode falar, Lucas. Só complementando, Clóvis, essa questão também, assim, ó, o indicador ele existe, né? Mas eu não posso deixar de olhar para o meu negócio, né? Porque às vezes eu proporciono uma boa experiência de consumo para o meu cliente e isso às vezes vai depender de uma pessoa a mais, de um colaborador a mais numa determinada área para promover de fato aquela experiência, aquele calor que é o que vai fidelizar a questão da venda, né? Então, eu não posso deixar de olhar para essa realidade do negócio. Porque se eu pego a revista lá e começo a olhar, o indicador do Pão de Açúcar, do Carrefour, de não sei o quê. Cara, vai fazer uma experiência, né? Eu vi logo no comecinho aqui, não cheguei a comentar, mas alguém fez alguma pergunta sobre a minha opinião a respeito lá do rombo de 20 bilhões das lojas americanas, né?
mas que é uma sensação comum quando você entrava, por exemplo, numa lojas americanas da vida, você via o negócio largado, as gôndolas mal abastecidas, uma bagunça, e eu que já fui repositor, eu sei que um setor muito bem espelhadinho, muito bem organizado, aquilo enche os olhos, né? A pessoa compra, tem uma experiência de consumo diferente. Então, cara, como é que é a experiência de consumo numa loja de um formato lojas americanas? Você não tem vontade de entrar lá, você vai pela conveniência, você vai pela comodidade, não porque você gosta de ser atendido. Agora, você vai num pequeno, médio varejo, que às vezes você tem lá aquele repositor que conhece o cliente pelo nome, e aquele operadora de caixa que sabe a pessoa ali como nome, tem muito serviço agregado, isso vai demandar de mais pessoas. Então, a métrica para eu comparar, por exemplo, com o Pão de Açúcar da vida, ou com uma loja americana, ou o que quer que seja, eu não posso querer comparar o meu formato, as minhas situações, olhando a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho, talvez ela vai estar mais verde, mas ele pode jogar alguma tinta ali para atingir. Então, eu tenho que olhar dentro do meu negócio, para a minha realidade, e falar, cara, isso faz sentido ou não faz sentido? Porque às vezes, para eu garantir uma experiência boa de consumo de cliente para o meu cliente ali, eu vou ter que ter uma pessoa a mais, uma pessoa que vai dar atenção, que vai dar aquele calor, que vai dar aquele trato fino com o cliente, né? Então, essas métricas todas, existe o indicador, mas não tenho que querer perseguir o indicador que eu vi na revista de um grupão de açúcar da vida, né? De um Carrefour da vida, eu tenho que me preocupar com a realidade do meu negócio, né? Então, só para complementar esses indicadores aí, porque esse insight ele precisa ficar muito claro na cabeça do empresário. Existe um indicador, todo mundo quer sempre nivelar as coisas pelo faturamento e etc e tal, só que eu tenho que olhar um pouco para a realidade, né? Para o meu negócio ali e falar assim, cara, esse número faz sentido ou não faz sentido, né? Isso é o que vai Lucas, dar deixa eu só comentar uma segurança para coisa mim. rapidinha também aqui. Você usou o termo aí, experiência de consumo, né? E aqui na minha pesquisinha de 2023, essa palavra apareceu muito, né? O cliente, ele quer a experiência de consumo, tá? E quando a gente está lá nas lojas, quem está ouvindo a gente aí também, e está vendo uma revista do setor, ou está dando uma live, tá aqui a gente, e ouve essa palavra, experiência do consumo, a gente tem que entender isso é extremamente simples. Não é uma coisa fora do comum, é imaginar o cliente na lista do País das Maravilhas, né? Com todo aquele calhamaço de, sei lá, de tecnologia, não sei o quê. Experiência de consumo é atendimento. Experiência de consumo é produtos que agradem o cliente daquela loja ou aquela segmentação que ele tem. Experiência de consumo é você ir num açougue, ele não está com mau cheiro, ele não está com aquele aspecto ruim. Então, essa experiência do consumo, que está em todas as revistas aí, a gente tem que puxar para a nossa consciência aqui, para começar pelo simples, para começar pelo básico, que seja a porta da loja limpa. Isso já vai ser um bom passo. Porque às vezes a gente vê as pessoas sonhando com algo tão grande e negligenciando o que é uma coisa simples de se fazer. O básico, né? E olha uma coisa muito sensível nisso, viu, Clóvis? Porque, por exemplo, você pega lá o pessoal reclamando muito dos atacarejos. Nossa, o atacarejo está aqui, vai me engolir, etc e tal. Só que o atacarejo não tem o serviço que o varejo, o pequeno varejo ali de vizinhança, ele vai ter. Que, por exemplo, cara, é um operador de caixa sorridente, é um empacotador para cada um dos PDVs, mas o cara atendendo bem e tudo mais. Às vezes você chega no pequeno varejo, o cara tá lá mal-humorado, uma operadora de caixa brigando com a outra. São essas coisinhas que às vezes precisam entrar no radar ali de, pô, eu preciso treinar melhor a minha equipe, eu preciso engajar, vender o propósito do que é realmente um negócio do varejo, porque, cara, o atacarejo ele não tem esse serviço, esse contato, esse calor. Você entra lá, você se vira, você que pega as coisas lá e vai ter um operador de empilhadeira baixando a mercadoria. Mais nada. Agora você tem aí a faca e o queijo na mão para poder criar um engajamento, falar assim, cara, eu vou nessa loja porque o preço pode ser um preço diferente, eu vou pagar mais caro aqui, mas eu sou bem atendido. Né? Agora você pega, tipo assim, cara, eu chego num lugar que o cara já cobra um preço elevado, mas eu não percebo valor no atendimento que eu tô tendo, cara, não vai fazer sentido. E aí você vai ficar naquele cenário mesmo, pô, o atacarejo vai me engolir. Mas o que diferencia do atacarejo para você? Não é o regime de tributação. Não tem sentido
ali que o atacarejo tem um benefício tributário diferente. Não, isso daí não, é irrelevante para o setor. O cara compra no volume. O grande problema é que, tipo assim, você que tem, às vezes, uma operação um pouco maior, não consegue fazer com que o seu cliente perceba valor em comprar de você. E ele vai achar que você é careiro, mas se você tem um bom atendimento, algo que justifique ele pagar um pouquinho mais caro, cara, você vai fidelizar o cliente. E, na verdade, não é nem fidelizar a palavra aqui, é criar lealdade. O cliente sempre vai ser leal a você. Ele pode até comprar no atacarejo uma coisinha ou outra, mas ele sempre vai ser leal ao seu negócio, à sua Deixa eu dar um loja. exemplo que eu vi na prática recentemente. Estava no açougue e tal, aí tinha um rapaz na minha frente, ele foi lá e pediu, eu não lembro o valor exato, tá? Mas ele pediu lá R$ 40 de carne. E um quilo específico lá, 1 quilo de carne. Eu vi o açougueiro cortando e colocando lá aquele famoso 1,2 kg. E você via a cara do cliente ali, que ele ficou meio decepcionado, como se tivesse com o dinheiro contado. Aí eu falei assim, ele não vai levar essa mercadoria, eu fiquei acompanhando. Aí fui lá, fiz meu pedido e fiquei de olho nele. Tá comprando as coisas, daqui a pouco ele pega o saquinho de carne e coloca na gôndola. Olha só que situação. Vira perda. Você tomou um prejuízo, gerou uma experiência ruim. Esse cara dificilmente vai voltar lá no açougue, porque ele ficou com vergonha, né? Ele não falou assim, eu não vou falar que eu não tenho dinheiro aqui agora, né? É constrangedor. É constrangedor. Ele foi lá, pegou e daqui a pouco deu um fim ali. Olha que prejuízo. Num ato de querer acertar, de querer melhorar, mas talvez mal informado, né? Ele gerou uma experiência ruim, né? Coisa simples, né, Clóvis? Complementando o que você estava falando. A iluminação da loja, que faz a diferença, aí, né? Produtos limpos, gôndola limpa. Pode falar. Às vezes o que levou o açougueiro a ter essa atitude foi justamente alguém envergando que ele tinha que ter um faturamento por funcionário X dentro daquele setor. E, na verdade, cara, prejudiquei a experiência de consumo, entende? Não é colocando 200 gramas a mais que eu vou alavancar meu faturamento, mas, pô, se o cara comprar mais vezes, ele comprou 200 gramas em algum outro momento. Né? Não é enfiando ali goela abaixo, né? Cara, Luciano, você é controlador do tempo aí, viu? Mas eu vi uma pergunta aqui no feed das perguntas do Jefferson Brandão, que é bastante pertinente ao que a gente está falando, tá? A pergunta dele está lá. Quantas marcas eu devo ter de cada produto, tá? Ela é uma pergunta subjetiva ali, mas o que importa, o que me chamou a atenção ali, é que hoje o empresário, a equipe de frente dele, tem que ter uma percepção muito forte do momento. O negócio ele não é mais um negócio estático. Olha, eu nasci assim, em 1980 eu era uma loja robusta, com muitas marcas, com estoque forte, porque eu tinha capacidade de compra para isso, e agora eu tenho que continuar nessa pegada e eu estou quebrado. A loja tem que ter uma percepção de como ela tem que se moldar, como tem que moldar o seu modo de operação pela circunstância que ela está agora. Um exemplo, é uma loja que por carga d'água ou outra está com uma dificuldade financeira. Tá? Eu preciso entender que isso aconteça e mudar o meu modo de operação para minimizar esse efeito. Então, eu vou ter um mix mais reduzido, com menos marcas, né? Aquele portfólio mais ajustadinho. Caso contrário, é verdade também. Eu estou com uma retaguarda financeira boa, então agora realmente eu quero montar um portfólio caprichado com o meu cliente, com todas aquelas marcas que ele quer, até que ele não quer, porque eu quero que ele conheça novos produtos e nova experiência. Então, é disso que a gente está falando também nessa live. É essa visão empresarial de como eu tenho que agir agora, no momento em que eu estou. Seja um momento bom, eu tenho que agir de uma maneira. Se eu estou num momento médio, eu tenho que agir de outra maneira. E se eu estou num momento ruim, que faz parte do jogo, né, eu tenho que agir de outra maneira. E essa assertividade, essa coragem que eu falei lá atrás, de mudar o rumo do negócio ali, né, bater no peito e falar, gente, eu estou enxergando alguma coisa e nós vamos ter que fazer alguma coisa. E vocês são a minha equipe aqui, vocês também... Estamos juntos ali, eu vou dar suporte, mas eu quero uma mudança. Essa coragem empresarial é que faz diferença. A gente vê como vocês têm experiência, estão no setor também, aquele problema se arrastando há anos, né? Evidente, até os funcionários sabem qual é o problema ali, mas falta aquela atitude
empresarial de dar um basta e de começar uma história nova, né? Então, essa pergunta do Jefferson é a respeito disso. Jefferson, não tem uma resposta básica. São tantos produtos, são tantas marcas. Qual é a circunstância da sua loja? Qual que é o momento dela? A hora que você consegue identificar esse momento, aí você vai moldar ela de acordo com esse momento. Uma pergunta referente ao mesmo tema, em qual momento tirar produto? Porque às vezes eu tenho produto que ele está vendendo ali, mas ele performa baixo, tem uma performance baixa. Em que momento que eu devo tirar ele? Como que você analisa isso na prática, Clóvis? Como a gente tem uma vertente de trabalho aí voltada para a gestão de categorias também, né? A gente gosta muito de analisar esse tipo de dados aí. E a matriz dessa resposta é do poder de análise, né? O Lucas falou sobre isso já, analisar dados. É extremamente importante para o empresário fazer isso. Agora, ele só vai conseguir observar essa questão da segmentação de produtos se eu tiver uma base de informações que dê condições para mim interpretar isso. Então, eu tenho lá uma classificação mercadológica das bebidas, da cerveja. Se ela tiver toda separadinha, da 350, separada de 1 litro, separada da cerveja escura, separada da especial, quando eu puxo um relatório, é de fácil observação. Eu observo grupos que são pares, né? Agora, a gente também conhece, vai e vê muita loja aí, que eu entro no cadastro da cerveja, elas estão todas juntas. E que conclusão que eu vou tirar? Eu estou misturando a amarela com a vermelha, com o verde, com a grande, com a pequena. Eu não tiro conclusão. Então, volto àquilo que a gente disse. Isso é o trato ao produto. Desde a sua classificação, aonde ele está, como que ele está cadastrado, é a limpeza e sanitização do cadastro. A gente vê as pessoas que trabalham lá no CPD, lá, sabe que o produto tal já não tem na loja faz 2 anos, mas também não tem a mínima predisposição para descontinuar ele, para tirar ele dali, para limpar esse cadastro. É aquela poluição danada, né? Que conclusão que eu tiro disso? Nenhuma. Então, toda decisão empresarial, ela vem de uma base forte de informações verdadeiras. E esse é o primeiro passo. Quer dar um passo forte? Valida suas informações durante esse ano. Busca esse cadastro perfeito, busca esse saneamento, busca treinar a sua equipe que lida com esse produto, que é o astro do nosso negócio, porque aí sim você vai começar a enxergar no detalhe aquilo que hoje pode estar numa cortina de fumaça. Perfeito. Inclusive na Superclass tem um conteúdo top disso daí, viu, Clóvis? Eu, né? Cadastro de produto. É isso aí, o conteúdo ficou massa, hein? Legal. Não, ficou legal. Mas assim, é interessante a gente comentar isso mesmo, porque assim, você falou ao longo da live, Clóvis, que antes era muito mais difícil da gente ter acesso à informação, né? Hoje a gente tem aí a Superclass com o propósito de consolidar especialistas em diversas áreas, em diversos temas, fomentando conteúdo. Cara, uma plataforma riquíssima para que, né, respondendo aquela pergunta retórica que eu fiz no início, o pequeno consegue fazer? Consegue, cara. É só você ter ali pelo menos o mínimo de conhecimento, e você tem a Superclass trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, tem áreas ali, gestão de pessoas, gerenciamento de categorias, cadastro de produtos, marketing, marca pessoal, né? Vários conteúdos para desenvolvimento de fato, né? O cara que fizer uma imersão ali em toda a parte de conteúdo que a Superclass vem trazendo para o varejo, cara, você começa a ter aquela visão dinâmica para depois você ter realmente ali especialistas para cuidar daquela situação, né? E a situação ela pode se estender para os colaboradores ali da empresa e tudo mais, mas tem bastante conteúdo interessante ali e tudo consolidado, né? Você falou muito sobre a questão de filtrar as coisas, né? Cara, a Superclass está fazendo isso de uma forma muito interessante, então vale a pena conferir. O Lu me corrija se eu estiver errado, mas praticamente todas as aulas lá, a primeira aula sempre ela é gratuita para você consumir o conteúdo, validar ali a informação, e se fizer sentido, cara, vale muito a pena você mergulhar para águas mais profundas aí dentro desse conteúdo, desse propósito que a Superclass treina traz reina, pro varejista, né? Tem que se manter em constante desenvolvimento, desenvolver é isso aí, intelecto, cara. conectar com pessoas. O Clóvis falou lá, uma das falas dele, imagina 10 anos atrás, né? Eu comecei a empreender há 10 anos atrás,
era extremamente desafiante. Eu tinha uma papelaria lá no interior de São Paulo, era extremamente desafiante conectar com pessoas, buscar informações, era muito difícil e tudo muito caro, inacessível, né? Hoje, através das redes sociais, está tudo mais fácil, né? A gente consegue se conectar através das plataformas que tem disponível, a gente consegue acessar conhecimentos. Isso vem mudando bastante, ajudando o nosso mercado, o nosso varejo a se desenvolver. Galera, estamos caminhando para o fim. Quero agradecer demais a presença do Clóvis, deu uma aula aqui, especialista em varejo. Quero agradecer demais ao Lucas, né? Deu uma aula aqui, tributos e varejo. Então, deixar a fala para vocês aí, se despedirem do pessoal e agradecer. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência de vocês aí. Foi uma alegria muito grande bater um papo aí com o Clóvis, com o Luciano, carinho muito grande por vocês aí. E sempre uma alegria contribuir com insights, com varejo. Quem não me acompanha nas redes sociais, segue ele aí. Castro.crg, tem bastante conteúdo lá de insights fiscais. Vez ou outra eu vou te manter atualizado lá. Não espere ser o meu Instagram um portal de fofocas tributárias, porque eu espero realmente a informação se consolidar antes de espalhar ela por aí, tá? A gente vê muito assim, às vezes, na parte tributária, que muita gente quer ser o primeiro a contar sobre a notícia, né? Enquanto isso, eu já estou ali olhando de lupa no microscópio e falo, mas tem esse detalhe que dá para gerenciar, e logo em seguida vem lá um insight fiscal, uma linha de raciocínio, um pensamento muito interessante. Então, quem quiser continuar acompanhando esse conteúdo aí, castro.crg, estou por lá. Obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade de sempre aí. E parabéns para vocês, né? Porque, pô, também quero show de bola. agradecer a participação de todos aí, esse momento de dedicação, coisa que a gente falou aqui durante essa live, da importância que vai ser essa dedicação aos negócios, essa dedicação ao que realmente faz a diferença, que no nosso segmento é produto, são pessoas, são os clientes. Então, a cada momento que vocês tiverem a oportunidade aí de estar participando de discussões, porque aqui, na verdade, a gente não tem o intuito de ensinar ninguém a fazer nada, mas é despertar. É despertar o empreendedor que está aí adormecido, é despertar aquele gerente, aquele encarregado, líder de um setor que possa estar aí e fala, pô, tem tanta coisa que a gente pode fazer, e a gente, naturalmente, o ser humano, parece que ele foi programado para, em certo momento, entrar um pouco na zona de conforto, né? De ficar em stand-by. Só que a gente não pode mergulhar na zona de conforto e ficar lá por anos, né? Então, isso vai fazer muita diferença para os negócios, para a carreira da gente, tá? Grande abraço, acompanha a gente também na Marketlab _gestão aqui no Instagram, nas outras redes. A Subclass, como o Lucas falou, é uma base fantástica ali para entender esse ecossistema do nosso setor, para saber que ele é composto de inúmeras vertentes e a gente tem que saber, como eu falei no início, minimamente um pouco de tudo para conseguir transitar, para conseguir navegar com outros agentes do negócio, né? O varejista, ele tem que saber hoje que ele tem que sair da casinha, ele precisa sair da loja, mas não é uma situação simples. Não é só pegar o carro e visitar outros supermercadistas. A gente precisa saber conversar, a gente precisa saber tratar de assuntos. A gente não pode ser pego de surpresa por desinformação na era da informação, né? Então fica a dica para a gente aqui, gente. Grande abraço para vocês aí pelo acompanhamento aí. Legal, isso aí. Meu, vocês falaram muito bem da Subclass aqui, eu não tenho nem que falar mais, pô. Acessem lá, galera, subclass.com.br, conheça a plataforma. Nosso intuito é criar essa comunidade varejista mesmo, levar informação, levar conhecimento e ajudar vocês a crescerem cada vez mais. Então é isso. Até quinta-feira que vem, teremos uma outra live, convidados especiais, né? Siga a Subclass nas redes sociais, siga aqui no Instagram também, o Luciano Guerreiro, e nos vemos na quinta-feira. Valeu, abraço, ótima noite, fica com Deus, tchau, tchau. Valeu.